Em 1986, uma família ficou apavorada ao descobrir que um adolescente estava morando em sua casa sem que eles soubessem. Foi um crime que horrorizou e confundiu a comunidade, mas pelo menos ninguém havia se ferido fisicamente. Infelizmente, quando o culpado foi libertado sob fiança, ele passaria de um assustador para um assassino. Daniel LaPlante nasceu em 15 de maio de 1970, em Townsend, Massachusetts. Sua infância foi conturbada, o que mais tarde moldaria seu comportamento violento. Seus pais se divorciaram e ele viveu principalmente com a mãe, que depois se casou novamente e teve mais 2 filhos. Daniel diz que sofreu abuso sexual psicológico severo de vários adultos em sua vida, incluindo seu pai, padrasto e um psiquiatra que ele havia visitado. Os desafios mais importantes de Daniel começaram cedo na vida. Ele tinha dislexia, transtorno de déficit de atenção e outros distúrbios de aprendizagem. Isso tornava a escola extremamente difícil, e seus colegas viam como um assustador e estranho, o que o deixava isolado e com dificuldade de fazer novos amigos. Um ex-colega de classe lembrou dizendo: "O cara nunca foi muito amigável, ele nunca gostava de ir em festas e ele nunca falava muito." As crianças da escola o chamavam de o esquisito da turma, por causa da sua má higiene e comportamento estranho. Esse bullying o empurrou ainda mais para o isolamento, e sua família o enviou a um psiquiatra para ajudar com seu comportamento preocupante. O médico o diagnosticou com um transtorno de hiperatividade, agora chamado com TDAH. Daniel mais tarde disse que isso só piorou as coisas, alegando que o psiquiatra viu-o abusado sexualmente. Daniel começou a demonstrar comportamento criminoso quando tinha 15 anos. Começou com pequenos furtos, que segundo especialistas, poderia ser um mecanismo de enfrentamento, para lhe dar alguma forma de controle. Seus crimes evoluíram para invasões a casas na vizinhança, onde roubava objetos de valor, joias e dinheiro. Ele eventualmente transformava essas invasões em jogos psicológicos com suas vítimas. Às vezes ele roubava itens, outras vezes ele apenas movia os móveis ou trocava os objetos roubados por outras coisas aleatórias. Ninguém parecia notar o quão perigoso ele estava se tornando. Seu padrasto uma vez encontrou uma arma que ele havia roubado dentro do cesto de roupas. Quando questionado, Daniel simplesmente disse que havia comprado. Aparentemente, um adolescente de 16 anos dizendo que havia comprado uma arma era algo perfeitamente aceitável. Seus crimes, cada vez mais graves, acabaram se intensificando de maneiras estranhas e incomuns. Agora eu preciso deixar um adendo. A parte mais falada desse caso se transformou em uma espécie de lenda urbana, e a história que costuma ser contada não é precisa. Por isso, muitos relatos de crimes reais podem ser incorretos. Essa versão inclui uma família diferente, e outra história de como Daniel conheceu uma garota. Na versão ficcionalizada, Daniel teria invadido a casa da família Andrews e roubado o número de telefone deles, para poder ligar para a filha, que se chamava Annie. Ele a convidou para sair, alegando ter conseguido o número com um amigo, e ela aceitou. Durante o encontro, Daniel insistiu em falar sobre a mãe falecida de Annie, o que a incomodou. Annie então recusou vê-lo novamente. Alguns dias depois, Annie e sua irmã decidiram realizar uma sessão espírita para tentar se comunicar com sua mãe falecida. Depois disso, coisas estranhas começaram a acontecer na casa. Elas começaram a ouvir batidas misteriosas na parede. A TV ligava sozinha. Então um dia eles foram ao porão e viram as palavras: "Estou no seu quarto, venha me encontrar", escritas na parede com o que parecia sangue. Quando o pai chegou em casa, verificou o porão e viu que as palavras haviam sido escritas com ketchup. Ele achou que as filhas estavam pregando uma peça. Alguns dias depois, outra mensagem apareceu na parede, e as filhas convenceram o pai de que não haviam sido elas. Então ele revistou a casa, e ao abrir a porta de um armário no andar de cima, encontrou um adolescente vestindo um vestido da sua noiva falecida, maquiagem borrada e uma peruca loira. Ele empunhava um machado e houve uma luta entre os dois, antes que o invasor escapasse. Quando a polícia chegou, revistou a casa, encontrou túneis e eventualmente localizou o adolescente ainda escondido na residência. Essa história não é verdadeira. Embora compartilhe alguns detalhes, muitos elementos sensacionalistas foram adicionados.
especialmente a sessão espírita e o vestido da noiva. Agora eu vou contar a história real, a história com Tina Bowen. Em dezembro de 1986, Daniel ligou para Tina Bowen, uma garota de 15 anos. Não está claro exatamente onde Daniel a conheceu, mas ele a convidou para um encontro por telefone e ela aceitou. Quando o conheceu, no entanto, ele não era exatamente como havia descrito por telefone. Ele estava bastante sujo e desleixado. Quando o encontro terminou, Daniel pediu para que Tina fosse sua namorada, e ela educadamente recusou. Ele pareceu aceitar isso sem problemas, mas depois disso, a postura inicialmente passiva de Daniel se transformou, e ele passou a persegui-la sistematicamente. A breve interação despertou uma fixação doentia no jovem, e ele se sentiu atraído pela natureza gentil e acessível de Tina. Em vez de observá-la apenas de longe, Daniel levou sua obsessão a extremos extraordinários. Usando suas habilidades como arrombador, ele se infiltrou na casa da família Bowen e criou uma rede de espaços escondidos dentro das paredes. Essas passagens ocultas, algumas supostamente com apenas alguns centímetros de largura, se tornaram sua moradia secreta. Durante esse período, que pode ter durado de vários meses até 3 anos, a família frequentemente notava fenômenos inexplicáveis. Objetos eram movidos misteriosamente, canais de TV mudavam sozinhos e alimentos desapareciam sem explicação. A situação atingiu seu ápice aterrorizante em 8 de dezembro de 1986. Por volta das 5:30 da tarde, ao retornarem para casa, os Bowen encontraram a casa em completo caos. Rádios e televisores ligados no volume no máximo. O pai de Tina, Frank Bowen, começou a revistar a casa. Ao abrir um armário no andar de cima, deu de cara com Daniel. O adolescente estava com o rosto pintado, supostamente com ketchup e maionese, cabelo em tufos espetados, usando um casaco de pele e segurando o machado de Frank, junto com uma chave inglesa de aço. Daniel mandou calmamente que Frank levasse suas filhas para o quarto. Mas esse não era o estilo de Frank. Protegendo suas filhas, ele conseguiu bater a porta do quarto e barricar antes que Daniel o seguisse. Em um ato desesperado de coragem, Tina pulou da janela do segundo andar do quarto e correu até a casa de um vizinho para chamar a polícia. Ao chegar à casa dos Bowen, a polícia primeiro garantiu que todos estivessem fora do perigo. Frank rapidamente ajudou a baixar a sua filha mais nova, e uma amiga por outra janela do quarto antes de informar os oficiais sobre o intruso. Os policiais fizeram uma varredura completa da propriedade, mas não encontraram nenhum sinal de Daniel. Conforme a investigação avançava, os oficiais descobriram que Daniel não havia apenas invadido a casa. Ele vinha morando secretamente dentro das paredes. Os policiais encontraram uma rede elaborada de túneis e pequenos espaços dentro da estrutura da casa, que Daniel havia construído para se mover dentro dos cômodos, sem ser detectado. As passagens permitiam que ele espiasse os membros da família por buracos estrategicamente cortados. Durante a busca, os investigadores não conseguiam entender para onde ele tinha ido. Nenhum cão de rastreamento levado à cena conseguiu identificar o rastro, possivelmente porque deram ao cão o machado de Frank para detectar o cheiro. Além disso, a maquiagem no rosto e a aparência bizarra dificultaram a identificação do suspeito, pois os relatos da família variam bastante sobre a idade e características físicas dele. A família, com o trauma, se mudou temporariamente para um hotel enquanto a investigação continuava. No entanto, o pesadelo ainda estava longe de acabar. Em 10 de dezembro, Frank Bowen voltou à casa para pegar alguns pertences e notou uma figura na janela. Um policial foi chamado ao local, onde encontrou uma mensagem assustadora. Uma faca havia sido cravada em uma fotografia da família, dizendo as seguintes palavras: "Ainda estou aqui. Venha me encontrar." Em outra parede, uma segunda foto da família havia sido rabiscada com outra faca: "Vou matar todos vocês." A polícia revistou novamente a casa, inclusive chamando reforços, mas não encontrou ninguém. Certo de que havia alguém escondido, os policiais vasculharam a casa mais uma vez e encontraram uma pequena estrada para um espaço de rastreamento próximo. Eles imediatamente sacaram as armas, acreditando que haviam encurralado o suspeito. Ao espiar o espaço, encontraram Daniel escondido. Ele foi preso e mantido em uma unidade juvenil, enquanto as autoridades decidiam se o acusariam como adulto por seus crimes. Quando foi finalmente acusado como adulto por invadir a casa dos Bowen e manter a família sob ameaça, foi determinada uma fiança de $10.000. A mãe de Daniel fez uma segunda hipoteca da casa para pagar a fiança, e ele foi libertado em outubro de 1987.
Assim que foi libertado, Daniel começou a procurar ativamente por armas de fogo e munição. Ele roubou várias armas da casa de seu vizinho Raymond Pindell, incluindo a arma de calibre 22. Ao longo do final de novembro, ele procurou tanto seu irmão quanto um amigo pedindo balas. Ele inventou uma história qualquer e conseguiu convencer um amigo para que emprestasse algumas balas de sua caixa pessoal. Documentos judiciais mais tarde revelaram que Daniel praticava carregar e descarregar a arma em preparação. Em 16 de novembro de 1987, entre as 11h30 da manhã e as 3h30 da tarde, Daniel invadiu a casa de Andrew e Priscilla Gustafson. Aquilo não foi apenas um roubo oportunista. Representava uma escala significativa do seu padrão criminal. Durante as 4 horas em que permaneceu da casa vazia, Daniel coletou diversos itens, incluindo um telefone sem fio, 2 caixas de TV a cabo, um controle remoto de TV a cabo e moedas de uma coleção de dólares de prata. Depois do roubo, ele tomou medidas específicas para esconder seus crimes. Escondeu o telefone sem fio dos Gustafson em uma das caixas de TV, na caixa de ferramentas de seu irmão, dizendo que ele estava colocando ali para os pais não descobrirem. Essa abordagem demonstrava premeditação e consciência clara da natureza criminosa de seus atos. Esse arrombamento em novembro marcou apenas o início da obsessão de Daniel com a casa dos Gustafson. Durante as semanas seguintes, ele continuou a invadir várias casas na vizinhança, estabelecendo um padrão que culminaria com seu retorno à residência dos Gustafson menos de 2 semanas depois. Em 1º de dezembro de 1987, Daniel voltou à casa dos Gustafson e continuou com seu comportamento perturbador. Priscilla, de 33 anos, professora de educação infantil e grávida do 3º filho, chegou em casa enquanto Daniel estava lá. Ela trazia consigo seu filho de 5 anos, William. Dessa vez, Daniel não fugiu, como costumava fazer durante arrombamentos diurnos. Em vez disso, ele emboscou Priscilla, amarrou a cama e trancou William em um armário. Daniel abusou sexualmente de Priscilla antes de executá-la, com 2 tiros a queima-roupa, disparados através de um travesseiro colocado sobre sua cabeça. Depois de executar Priscilla, Daniel afogou William na banheira do andar de cima. Sua onda de violência poderia ter terminado ali, se não fosse pelo retorno de Abigail, de 7 anos, que voltava da escola. A menina sofreu traumas adicionais além do afogamento. Os registros judiciais revelam que ela sofreu trauma contundente na cabeça e compressão no pescoço, antes de ser submersa de bruços na banheira do andar de baixo. Naquele dia mais cedo, Andrew Gustafson havia fechado um negócio importante como advogado da cidade e tentou ligar para Priscilla para marcar um jantar comemorativo. Como ninguém atendeu, ele dirigiu até a casa chegando por volta das 5 da tarde. Ao entrar, Andrew encontrou o corpo ensanguentado da esposa no quarto. Ele mais tarde disse: "Tive medo de procurar meus filhos, porque estava com medo de encontrá-los mortos." Enquanto esperava em um carro da polícia do lado de fora, um oficial lhe deu uma trágica notícia. Tanto Abigail quanto William haviam sido encontrados afogados em banheiros separados. O assassinato de uma família inteira causou um choque profundo na pequena comunidade, que lutava para compreender tamanha violência sem sentido. 2 dias após os assassinatos da família Gustafson, a polícia interrogou Daniel, mas ainda não tinha provas suficientes para prendê-lo imediatamente. Em 3 de dezembro, quando os oficiais retornaram à residência de Daniel para um novo interrogatório, ele avistou os policiais se aproximando e imediatamente pulou da varanda, desaparecendo na área ao redor. Essa fuga repentina levou as autoridades a lançar uma operação de busca em larga escala, com equipes da polícia, cães farejadores e helicópteros. O tenente Robert Lane, que havia documentado as atividades de Daniel, escondido nas paredes da casa dos Bowen, se juntou às buscas, acreditando que o adolescente pudesse tentar voltar ao território conhecido pelo tenente. Enquanto a busca se intensificava, uma moradora local chamada Lynn McGovern abordou o tenente Lane na rua e disse que estava com receio de entrar em casa sozinha. Ela explicou: "Estacionei na garagem, entrei e imediatamente saí de ré com o carro e fiquei sentada na entrada, me sentindo extremamente desconfortável." Seus instintos estavam certos. Ao entrarem com o tenente, descobriram que Daniel havia invadido a casa. O adolescente estava armado com várias armas, incluindo um revólver, uma espingarda e um rifle de alta potência. Ao perceber os oficiais se aproximando, ele pulou de uma janela do 2º andar para o telhado e escapou novamente. Pouco depois, ele apareceu na rua Elm Street,
onde forçou a entrada na residência de uma mulher chamada Pam McKella. Ao reconhecer o fugitivo, a mulher começou a gritar, mas Daniel a obrigou, sob a mira de uma arma, a dirigir para longe dali. O plano desesperado de Daniel falhou quando Pam saltou do carro em movimento, deixando para continuar a fuga sozinha. Após a fuga de Pam, o inspetor do departamento de veículos motorizados, Charlie Nilsson, viu Daniel dirigindo o carro roubado na cidade vizinha. Quando confrontado, Daniel abandonou o veículo e fugiu para o depósito de madeira local, onde ameaçou o proprietário com uma arma. Finalmente, a caçada chegou ao fim naquela noite, quando os policiais encontraram o adolescente exausto, escondido dentro de uma caçamba de lixo. 2 oficiais ficaram de guarda até que reforços chegassem para prendê-lo, encerrando o terror que durava aproximadamente 48 horas. Os investigadores não tiveram dificuldade em construir um caso sólido contra Daniel. Um trabalho forense meticuloso e evidências físicas ligaram de forma definitiva Daniel aos assassinatos brutais de Priscilla e das crianças Gustafsson. As análises laboratoriais forneceram conexões biológicas cruciais entre Daniel e a cena do crime. O mais notável, os testes revelaram que o adolescente era um secretor tipo A, correspondendo precisamente à mancha de sêmen encontrada no cobertor onde o corpo de Priscilla foi localizado. Especialistas descobriram fibras com características microscópicas e ópticas idênticas em diversos locais. Por exemplo, nas roupas que Daniel usava no dia dos assassinatos, em meias encontradas em seu quarto, no cinto recuperado com a arma do crime e em 3 locais distintos na própria cena do crime. Além disso, uma amostra de fibras retiradas de uma meia marrom, que se acredita ter sido usada como mordaça, coincidiram com amostras encontradas na camiseta cinza de Daniel, usada no ataque de 1º de dezembro. Evidências físicas do roubo anterior, em 16 de novembro, também reforçaram os vínculos contra os assassinatos. Após os homicídios, os investigadores descobriram que Daniel havia escondido o telefone sem fio e uma das caixas de TV dos Gustafsson na caixa de ferramentas do seu próprio irmão. Outros bens roubados, incluindo um controle remoto e moedas da coleção de dólares de prata, também foram rastreados até Daniel, estabelecendo que ele já conhecia a casa e tinha acesso prévio à residência. A evidência mais condenatória veio por meio dos testes balísticos. A arma de fogo calibre 22, usada para matar Priscilla, foi identificada de forma conclusiva como uma das 2 armas que Daniel havia roubado da casa de seu vizinho. As autoridades encontraram a arma do crime em 7 de abril de 1988, quando o irmão de Daniel, Stephen, a localizou escondida no porta-luvas de um veículo abandonado, na propriedade da família. Testes balísticos subsequentes e análises laboratoriais confirmaram que os projéteis recuperados na cena do crime eram da mesma marca, calibre e composição de cápsula que as munições que Daniel havia obtido com seu amigo. A escolha da casa de Priscilla e sua família não foi aleatória. A casa deles ficava em um morro isolado, rodeado por vegetação, e apenas uma pequena faixa de árvores separava a casa do local onde Daniel vivia. Essa conexão geográfica alinha-se com teorias criminológicas consolidadas, que sugerem que infratores tendem a escolher vítimas em territórios familiares, onde se sentem mais seguros para planejar rotas de fuga, antecipar a resposta da polícia e evitar testemunhas. Além disso, o isolamento da residência do Gustafsson reduzia a chance de haver testemunhas, fator crucial para que Daniel conseguisse entrar e sair sem ser notado durante a sua primeira invasão que ocorreu em novembro. A casa também apresentava padrões de ocupação previsíveis, o que tornou fácil para Daniel observar e identificar horários ideais para agir. Em sua invasão fatal de 1º de dezembro, o cenário mudou inesperadamente quando Priscilla chegou em casa com William, mas como revelam os documentos do tribunal, Daniel tomou a decisão fatal de permanecer na casa, ao invés de fugir como fazia anteriormente. 1 ano após os assassinatos, Daniel LaPlante foi considerado culpado por 3 acusações de assassinato em 1º grau e sentenciado a 3 penas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. No entanto, uma decisão judicial de 2013 declarou inconstitucional sentenciar menores de idade à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Como resultado, um juiz ressentenciou Daniel, tornando-o elegível para liberdade condicional após 45 anos de prisão.
Mas em 2019, o advogado de Daniel disse que isso ainda representava o equivalente à funcional prisão perpétua sem liberdade condicional. A defesa solicitou a elegibilidade para liberdade condicional entre 30 e 35 anos de pena, com base em uma lei de 2019 que permite jovens condenados por assassinatos pedirem liberdade condicional após cumprirem 30 anos. No fim, a Corte Condicional Suprema rejeitou por unanimidade o pedido e manteve a sentença de 45 anos, o que significa que Daniel permanecerá preso até pelo menos os 62 anos de idade. Durante todas essas batalhas judiciais, os familiares das vítimas Gustafsson se posicionaram fortemente contra qualquer possibilidade de libertação de Daniel, mesmo após Daniel se desculpar em tribunal dizendo: "Não tenho palavras para expressar plenamente minha profunda tristeza." Um psiquiatra declarou que Daniel não demonstrava empatia e continuava minimizando seus atos. A irmã de Priscilla, Christine Morgan, testemunhou que sua irmã nunca gostaria que Daniel fosse libertado. Da mesma forma, a segunda esposa de Andrew Gustafsson, Caroline, revelou que Andrew sofria pesadelos constantes com os assassinatos da família, até a sua morte por câncer em 2014. Em seu depoimento, Caroline foi direta: "Não deixem esse homem sair, ele deve apodrecer na prisão." Daniel LaPlante chocou a sociedade ao invadir e viver dentro da casa da família Bowen, em um dos crimes mais estranhos da história de Massachusetts. As autoridades, infelizmente, assumiram que ele era apenas um adolescente problemático e que estaria bem após ser libertado sob fiança. Eles não perceberam que sua saúde mental estava em colapso. Ele continuaria com o estranho hábito de invadir casas, até se tornar um verdadeiro monstro. Hoje, Daniel LaPlante encontra-se encarcerado na MCI Norfolk, uma cidade de Massachusetts, e seguirá cumprindo sua pena integral sem opção de liberdade, até alcançar os 45 anos de pena no mínimo, o que o torna elegível apenas por volta de 2032.